Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre o filme O Porteiro, que estreia agora, dia 31 de agosto nos cinemas. Filme estrelado por Alexandre Lino, Cacau Protásio, Maurício Manfrini, Daniela Fontan, Aline Campos, Alana Cabral, entre outros. Esse filme teve direção de Paulo Fontinelli e eu tive uma entrevista bem bacana com um pouco do elenco, tá tudo aqui no canal, com Paulo Fontinelli e Maurício Manfrini. Depois teve a Aline Campos e Daniela Fontan. E por fim, Alexandre Lino e Cacau Protásio. Essas três entrevistas estão aqui no canal, confiram, foi bem bacana, uma experiência incrível. Minha primeira experiência tete a tete nesse formato. Deu muito nervosismo, vocês não têm noção. Mas vamos para o que interessa, vou dar essa dica de filmes para vocês. O Porteiro estreia agora, então dia 31 de agosto, e o filme é adaptado de uma peça de teatro que foi produzida, que foi criado com Alexandre Lino, ao lado do Paulo Fontinelli. Eles fizeram uma pesquisa com os porteiros, principalmente por porteiros nordestinos, fizeram a peça de teatro que está há 6 anos em cartaz, mais de 100 mil público, 100 mil espectadores. E eles fizeram agora esse filme e eu já adianto para vocês que é um filme bacana, que é um filme legal. Alguns podem se incomodar, podem não gostar, pois é um filme que ele traz um estilo diferente de comédia. Em todo caso, eu recomendo para vocês virem, assistam. E porque, pois eu acho que o filme, ele em diversos momentos, esse nível de comédia que para mim ele soa muito inocente, ele me lembra muito Chaves, devido ao estilo de comédia do Chaves, uma personalidade para cada um dos personagens e a piada por meio de um único elemento dos personagens, e isso acaba se repetindo várias e várias vezes. Há também alguns momentos, como o diretor disse, que há um silêncio e que ele também busca extrair essa comédia por meio do silêncio, como se fosse até mesmo uma peça de teatro onde o Alexandre Lino fazia uma piada e tudo depende da resposta do público. Então, basicamente, ele fica em silêncio, que há a risada do público. Quanto mais alto, quanto maior o tempo de risada, então maior, né, a recepção do público com a peça de teatro, e assim a peça demora um pouco mais. Ele deu esse exemplo na coletiva de imprensa, que também está aqui no canal. Então o filme, ele tem esse elemento diferencial, que é o silêncio. Há muitos momentos em que os atores eles fazem uma comédia, fazem uma cena engraçada e eles ficam em silêncio, se olhando, trocando olhares, fazendo algumas expressões, esse momento de silêncio, ele dura um pouco para finalizar, para que a próxima fala aconteça. Que é exatamente esse momento que o próprio diretor disse que seriam os aplausos no teatro. Algumas pessoas podem se incomodar com esse nível com essas pausas longas, com esses momentos de silêncio que podem sim ser exagerados. E eu confesso que alguns momentos chegaram, né, a exagerar, a durar mais do que deveria. Mas em outros momentos foi interessante, principalmente pela questão da própria interpretação dos personagens, pelas caras e bocas, né, das feições de cada um dos personagens, e que me lembrou esse lado do Chaves. Eu acho que o filme só, se tivesse aquelas risadas no fundo e pronto, seria muito lembrado do Chaves. O diretor e o Alexandre, eles citaram o Mazzaropi, também citaram o Chaplin, que foram as inspirações deles, que também tem esse nível de comédia mais inocente, um humor mais brando, e que nesse filme eu acho que também tem, por mais que tenha algumas insinuações sexuais, por mais que tenha algumas
algumas questões de desejo, tem umas piadas também de drogas ilícitas, né, de maconha, por mais que também tenham esses elementos para se trazer comédia, não é algo que não é algo a ponto de se tornar o centro das atenções, é apenas um único elemento e que está compondo junto com diversos outros elementos em uma comédia que você não precisa muito da fala, mas sim das expressões, da contagem da história. Espero que eu tenha sido claro nesse ponto. E em questão do elenco, é um elenco bem recheado. Nós temos o Alexandre Lino, nele como Walt Disney. Ele é ele é um grande ator e a gente consegue ver pelas suas interpretações. E tem umas partes dramáticas com ele, a relação dele com a sua filha, ele como nordestino em busca de um trabalho ali como um porteiro que tem toda essa inocência que acaba guiando a narrativa desse personagem, que inclusive eles buscaram ter todo o respeito com a classe, que está diminuindo a cada dia mais devido à alta da tecnologia, dos serviços automatizados, e há uma certa inocência nele, pois ele quer dar o melhor para sua filha. Ele tem 3 filhas, 2 já foram para a faculdade, e tem a Val Disneya que ele também quer colocar na faculdade. Ele trabalha duro, dobra turno, cobre seus colegas de trabalho para colocar o dinheiro na casa. As cenas dele com as filhas são bonitas, são lindas. Ali não há comédia, apenas um afeto entre pai e filha, busca uma tentativa dele de fazer o melhor para ela. Cenas são boas e isso é apenas um elemento que compõe esse personagem e a sua história. Tem a relação dele com a sua esposa, que também é bem engraçada. A esposa dele é a Daniela Fontan, ela interpreta a Laurisette. Há uma certa relação ali de tapas e beijos, vamos dizer assim. Laurisette é uma mulher que está em busca de emprego, ela cuida da casa, tem um monte de afazeres e também tem um pouco de momento de descanso. Ela vive brigando com Walt Disney devido a ele estar não está cumprindo com o seu trabalho, ser meio preguiçoso, mas ele dá muito duro no trabalho, dele ficar dando ideias para outras mulheres, deixando a Laurisette com ciúmes. E a Laurisette é bem agressiva, bate nele e tudo mais. O filme ele faz ele tira um pouco de comédia por meio disso, da mulher ali sendo, né, sendo, vamos dizer assim, uma agressiva, mas não é uma agressividade ali para uma violência não degradante. É um estilo de violência que é branda, vamos dizer assim, apenas tapas, mais uma troca de amor ali. Vocês vão ver. Alguns podem se incomodar por essa questão dessa violência, mas me recordo muito do Chaves, aqueles tapas que não davam. Vai bem nesse estilo também, por isso que também me lembrou e fortalece muito a ideia desse personagem, dessa história do Chaves. E esses personagens, né, nesse núcleo principal do O Porteiro, não é o único. Tem diversos outros personagens, com cada um com uma história diferente dentro dentro desse dentro desse edifício. E tem alguns personagens que eles simplesmente não têm falas. Eles não falam, simplesmente eles não falam, mas tem uma certa participação e eles têm uma certa presença e uma certa piada, como uma senhorinha
que é uma das atrizes maravilhosas que nós temos, como um cara, não quero soltar piada, não quero revelar a piada desses personagens, mas tem alguns personagens que têm umas certas piadas que estão em volta dentro dessa narrativa que compõem o Porteiro. A gente tem Cacau Protásio como a zeladora, cuida tudo, e ela é um pouco romântica, né? Tem um delegado que é o Maurício Manfrini, que faz essa parceria com o Alexandre Lino, que para a contagem da história, pois algo deu errado e eles precisam revelar esse suposto crime no qual o porteiro está envolvido e enfim, é uma história bacana, curta. O filme ele tem 1 hora e meia mais ou menos, a história é curta, mas é, um pouco ingênua, mas inocente, gostosa de acompanhar, alguns momentos demorado, mas é um novo estilo de comédia que o diretor Paulo Fontinelli e o Alexandre Lino trazem para nos desafiar. Afinal de contas, a gente sabe que o cinema nacional está muito acostumado com gritos, com barulhos, um falando em cima do outro, com som estralando, com uma narrativa muito exagerada, com cortes frenéticos de cenas, de enquadramentos, para deixar uma narrativa dinâmica. Então, é um filme que ele desafia o público e que desafia a crítica, trazendo essa narrativa diferente, mas também sendo um filme de comédia, por mais que ele seja mais devagar. E é um bom filme para vocês assistirem, se vocês quiserem, e ter um novo estilo de comédia. E assim vocês mesmos tirarem por conta própria se é bom, se não é, se gostaram ou não. E eu convido vocês para deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse longa-metragem. Não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E confiram as entrevistas, eu fiquei muito nervoso, foi algo... uma experiência incrível, mas estão todas aqui as minhas 3 entrevistas com o diretor e elenco, e também tem a coletiva de imprensa que foi realizada com todo o cast. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.